Vamos dar continuidade, então, né, do capítulo 9 dos Espíritos, no livro 2. Nós falamos, só uma rememorada aí, do que falamos, né, é o capítulo referente à penetração de nosso pensamento pelos Espíritos, né, e falamos aí sobre essa influência, né, essa interação. Sabemos que isso aí é 24 horas, de lá para cá, daqui para lá, é o pensamento, né? É o fluxo de pensamentos, de ideias, próprias ideias dos nossos irmãos, algumas não tão boas, outras boas, para podermos melhorarmos, tá? E sabemos já também que não tem como mais se isentar disso, né? Ah, não quero ter influência de espírito nenhum. Hoje eu não quero, não tem como, né? Sabemos disso já, mediante o estudo e a vida. Tá? E vamos dar continuidade, então, agora com a parte de possessos, que é a possessão mesmo, né? Como é que se dá isso? Já entendemos como é que funciona o mecanismo, né, de interação dos pensamentos. Tudo começa no pensamento, na nossa mente, né? E vamos ver agora para onde que vai, né? Quais são as situações que tem referente a esse fluxo, a essa interação de encarnado e desencarnado, tá bom? Pergunta dos espíritos. Pergunta de Kardec para os espíritos. Um espírito pode momentaneamente revestir o envoltório de uma pessoa viva? Quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? Então quer dizer que pode entrar lá o espírito no corpo lá e tomar conta do corpo? Resposta dos espíritos. O espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com o espírito encarnado, que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer, sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Resumindo, não tem como, né? Exemplo, o espírito pegar e tomar conta lá e deixar o outro espírito lá encarnado, ó, você fica do lado aí que eu vou tomar conta do negócio aqui e eu que mando, tá? Não é bem assim, às vezes parece que é assim, né? Se olhando algumas situações, né, de pessoas que estão possessadas, né, possuídas às vezes, olhando, analisando isso, parece que o espírito ali não faz nada. Depende da situação também que ele não tem o controle, que ele perde o controle. Não quer dizer que ele deixou o corpo. Ele ainda está ligado ao corpo, como está dito aqui na resposta. Mas, às vezes, dá a impressão de que ele não está ali. E, em algumas situações, parece que é ele mesmo, que é o próprio espírito que está ali, possuído ali, que está tomando conta de tudo. Tá? Vamos ver mais para frente algumas situações nesse sentido. Mas o espírito nunca deixa o corpo, jamais ele deixa o corpo desligar do corpo e deixar a Deus dará. Tá bom? Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada a ponto que sua vontade esteja de alguma sorte paralisada? Resposta dos espíritos. Sim, e esses são os verdadeiros possessos. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por fraqueza, seja por seu desejo. Aí já começamos a entender um pouco mais, a esclarecer um pouco mais sobre essa situação. Então, quer dizer o quê? Ainda quem manda no corpo ainda nosso é nós. Tá? Nós que nascemos com esse corpo, o Alan nasceu com esse corpo aqui. Eu mando no meu corpo. Mas em que momento eu me deixo levar? Começa naquela influência que nós já conversamos antes, tá? Anteriormente, no último domingo, na explanação. A influência dos espíritos nos nossos pensamentos, né? É aquelas ideias. Começa com uma ideia, com uma situação.
E depende muito de como você está. Qual é a sua situação? Se você está firme, entende isso, sobe de si, você não vai se permitir a ideias menos nobres. Então você não vai entrar em barca furada, em algumas coisas ali que vai te levar a certos sofrimentos, tá? Mas você fala assim, mas Alan, eu não consigo. Tem espíritos que não conseguem, encarnados que não conseguem controlar. Aí vamos ver mais para frente que é da situação do espírito. É o tipo de prova, né? Não sabemos o que tem para trás. Não sabemos qual é a relação entre o encarnado e o desencarnado. Como ele disse aqui, às vezes por fraqueza, mas às vezes por desejo. Mas qual é esse desejo, né? O encarnado, ele pode desejar isso? Pode. Ele pode, sim. Tem pensamento. Nós não sabemos o que passa na cabeça de cada criatura. Qual é o tipo de ligação que ele tem, né, com o obsessor, entre aspas. Às vezes, daqui para lá, a obsessão. Não é de lá para cá. Então, temos que entender isso, estudar isso e saber que isso sim acontece. É normal isso aí. Tá? Mas temos que saber quais são os caminhos que vai por essa situação, tá? De obsessão. Tá bom? Pode-se, por si mesmo, afastar os maus espíritos e se libertar de sua dominação? Resposta dos espíritos. Pode-se sempre sacudir um jugo quando você tem vontade firme. Então, quer dizer que estou influenciado, eu consigo sair? Consegue. Se você tiver uma força, obviamente, uma determinação, você consegue. Tá? Às vezes, quando não, aí, dependendo se não cuidar, se não tratar, se não correr atrás de poder sair dessa situação, pode agravar, né? Pode chegar até algumas situações mais graves aí, tá? Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? Resposta dos espíritos. Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando pelo concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem o poder sobre os espíritos imperfeitos para os afastar, e sobre os espíritos bons para os atrair. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. Tudo vai da questão da moral, né? É assim, vamos exorcizar, né? Vamos fazer exorcismo aqui, vamos tirar, fazer lá o negocinho, tal, jogar uma aguinha, tal, vamos expulsar o demônio. Já sabemos que o demônio é o irmão nosso, né? É um espírito que está ali por alguma razão. Já sabemos que às vezes é o próprio obsediado que chama, invertendo o papel. Mas a maioria dos casos também, a maioria dos casos não. Alguns casos é o espírito que obsedia. Mas como é que você vai afastar ele? Aí a pergunta é, Jesus conseguiu, óbvio. Jesus consegue. A condição dele moral é incontestável, é um espírito perfeito, né? Então, ele consegue fazer isso aí. Mas depende também do obsediado. Entendeu? Nós estamos acabando de falar aqui. Agora Jesus foi lá e expulsou lá, né? Expulsou não, orientou o irmão lá na passagem. Legal, todo mundo viu, Jesus conseguiu, nossa, aí, Jesus. Tá. Mas se o obsediado não trabalhar para o bem, não reverter o seu pensamento, ele vai cair de novo nessa cilada. Entendeu? Ele vai cair de novo nessa subjugação, nessa obsessão. Então, tudo vai da condição. Estamos falando aqui de frequência, de pensamento, de moral. Tá? Então, é isso aí, é tudo junto. Conforme você, obviamente, você se eleva moralmente, obviamente, os pensamentos também vão se elevar. Então, você vai ter um alcance melhor. Uma terceira pessoa pode? Obviamente, pode. Se ele tiver a vontade e a condição moral para isso, com certeza. Ele consegue orientar esse irmão. Ele consegue afastar ele desse que está sendo obsediado. Mas, como disse,
Se o obsediado não mudar, não entender isso, não procurar melhorar, ele vai de novo. Pode sair um, vem outro. Vimos isso anteriormente. Se um conseguiu sair, às vezes, o próprio obsessor, sabemos que é irmão nosso, às vezes ele, no afastamento, ele consegue encontrar o seu caminho. Deixa de lado a vingança, ou que lá que seja o objetivo do seu obsessor. Mas, sempre vai ter outros. Então, quem tem que mudar é nós, para podermos sair dessa frequência, dessa situação. Tá bom? As formas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Acabei de dizer, não. Quando esses espíritos veem alguém tomar a coisa a sério, riem e se obstinam. Como acabei de dizer, não adianta encenações, não adianta fazer malabarismo, jogar coisas. Eles não atendem a isso. Tá? O que eles respeitam é a questão moral. Sempre assim, né? Então, é importante sempre o estudo, buscar esse entendimento, para nós ter uma fé sólida nisso aí, e outra, postura na vida. As nossas ações, o exemplo que damos, é isso sim que vai fazer-nos não exorcizar, sim ajudar, orientar. Porque tanto nossos irmãos encarnados passam por momentos difíceis, fazem coisas erradas, nossos irmãos desencarnados também. Nós mesmos também, tá bom? Há pessoas animadas de boas intenções e que não são menos obsedadas. Qual é o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Olha aí a resposta aí, um jeito aí de nós poder ficar longe deles. Cansar sua paciência. Não tomar conhecimento de suas sugestões. Mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando veem que não tem nada a fazer, eles se vão. Como acabei de dizer anteriormente, acabei de dizer agora, é a condição, a determinação, a fé sólida, a fé racional. Você saber que aquilo ali não dá certo, não vai colar com você, tá? Porque você já está em outra situação, você já saiu disso. E não vai, a sugestão não é boa. Você vê as consequências e fala assim, não, isso aqui não é legal, isso aqui vai prejudicar várias pessoas, vai me prejudicar. Então não é uma ideia boa, descarta. Obviamente, eles vão tentar, se você firma o propósito, eles não vão atentar mais. Não que você vai ficar isento disso, no mundo de prova e expiação, mas que você vai viver um pouco melhor, você vive sim, com certeza. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede bem, não basta murmurar palavras para obter o que deseja. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsidiado faça, a seu turno, aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Resumindo tudo aquilo que nós já vem falando, nessa questão de possessão, né? A mudança interior, a reforma íntima, que nós sempre estamos falando agora, né? Rever o que nós pensamos, o que cultivamos em nós, nossos pensamentos, nossas ideias. Qual o objetivo de estarmos aqui? Né? Obter benefício material? É só isso? Qual é a verdadeira razão? Né? A pergunta é essa que nós temos que fazer para nós todo dia. Né? Estamos aqui para podermos melhorarmos, né? Podemos ser espíritos melhores. Então, é sempre nesse intuito para podermos não entrar nisso e até auxiliar nossos irmãos que estão nessas situações. Tá? Convulsionários. Antes de entrar nisso, convulsionários, eu vou falar um pouco sobre isso. São pessoas que passam por suplício, se autoflagelam, passam por dores, né, assim, dores do corpo, mas que não sentem tais dores como nós sentimos às vezes. Assim. Vamos entender um pouco mais. Anteriormente tinha seitas, e Kardec trouxe também, né, algumas perguntas referentes a essas pessoas. Como é que eles se portavam, se tratavam sobre isso, né?
Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Resposta: sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que ele é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo, frequentemente, tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. Então, resumindo, tem a influência, sim, dos espíritos nessa situação. Exemplo, sabemos que tudo que pensamos, somos potencializados, certo? Se você tem uma ideia boa, fazer algo bom, quem vai se, se acercar de você são espíritos bons também, que vão aproveitar esse ensejo para poder também auxiliar também, ajudar com ideias, né, com sugestões. Do outro lado também é verídico. E é o que tem mais, porque é o mundo de prova e expiação, ainda temos mais irmãos ignorantes, né? Entre nós, né? Nós somos nessa situação. Então, às vezes, as ideias mais erradas, assim, ruins, são maioria, mas por causa de nós. Mas, como disse, vai muito do que pensamos, né? E isso se atrai. Da mesma coisa, os convulsionários, né? Você pensa naquilo do flagelo, aquilo de passar por isso, do alto sofrimento, né? Você também, do outro lado, tem também espíritos que comungam da mesma ideia e vai te ajudar nisso. Então, tem essa influência. Mas também tem muito charlatanismo. Por quê? Porque naquela época tinham sacerdotes, pessoas que conseguiam fazer essa pessoa chegar nesse estado, que é um estado de êxtase, né? É uma adrenalina. Então você consegue fazer isso aí e você nem sente dor, às vezes. E aconteceu muito isso antes. Hoje acontece, mas bem pouco, né? Pelo que eu vejo por aí, mas existe aí, tá? De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Credes que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas, como acabei de dizer anteriormente. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos a torturas mais atrozes? Em alguns é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma forma que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? Como acabei de dizer, é um estado que você fica em êxtase. Então, e a sensibilidade fica muito fraca, muito enfraquecida no caso, e você não sente a dor, e você tem um suplício. Tá, faz isso aí, existe bastante. Tá bom? Quem quiser mais entrar em detalhe, eu gostaria de saber sobre um pouco mais sobre essa questão dos convulsionários. Na Revista Espírita, do ano de 1860, na página 223, tá? Tem um caso que Kardec invoca um espírito, né, uma convulsionária, e ela relata as ideias, como é que era, o porquê, o que ela está passando agora no mundo espiritual. E é bem interessante quem quiser saber um pouco mais, tá bom? Afeição dos espíritos por certas pessoas. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que possam vir a ser. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Então, não é nenhuma novidade, já estamos estudando isso, sabemos que aqui não é os opostos se atraem, é o contrário. Aqui os afins se atraem mesmo, né? Então, os bons, quem está querendo ter uma força mesmo, um objetivo mesmo de melhorar, você vai estar sempre cercado de espíritos que te auxiliam nisso, tá? Vai ter as influências dos outros? Sim, mas é prova, tá? Sabemos que é prova, já entendemos já, temos que ser fortes e passar por isso. Tanto o desencarnado como o encarnado também, entendeu? Então, isso é muito importante, tá?
Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade? Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males são sem resultado para vós. Sois como o doente que rejeita a bebida amarga que deve curar. Resumindo, né? O entendimento é importante isso aí. Né? Às vezes as pessoas falam assim, para mim, né? Eu até falo, até comento assim, temos que ser resignados. As pessoas confundem resignação com submissão, com empatia, com empatia, né? Você ficar parado, com inércia. Eu estou sofrendo aqui, eu sou resignado, vou ficar parado que estou sendo resignado. Não sendo resignado em ficar parado, em aceitar isso. Você tem que continuar, você tem que entender isso. O importante é isso, entender, compreender como é que funciona. O mecanismo é isso. Tá? A doutrina espírita vem para isso, para explicar isso, esses fenômenos, o que acontece conosco, por que passamos, como é que funciona. Tá? Então, esse entendimento é importante, porque a resignação vem disso. A resignação vem de uma compreensão. Você entende, você compreende e aceita aquilo. Aí sim você é resignado, porque você sabe que aquilo é necessário, tá? E que é por algum tempo, que aquilo vai passar. E você tirar proveito disso, lições preciosas. Então isso é resignação, tá bom? Os espíritos bons que nos auxiliam, eles ficam, assim, não ficam alegres, ficam às vezes tristes, né? Por isso, porque às vezes nós ser rebeldes, não aceitar isso, não procurar entender. Aí sim eles ficam, porque vê que isso aí não vai ter nenhum resultado lá na frente. Né? Não vai ter frutos. Tá bom? De qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração, daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Então, qual que é o mal? O mal tudo origina do quê? Do egoísmo e do orgulho. Sabemos disso já, é os males da humanidade, né? Tudo origina disso. Então, as aflições vêm disso, né? Porque nós não entendemos ainda. Às vezes nós fechamos os olhos para certas coisas, às vezes alegamos ignorância, né? Às vezes está ali, está mostrando ali, ó, aqui o caminho. E as pessoas às vezes não entendem, ainda insistem em trilhar o caminho das tentações, né? Que depois tem sofrimentos e estende mais essa prova de dores, né? Então temos que buscar sempre o entendimento e a compreensão e agir e a ação. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que o acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles que pelos males físicos que são passageiros. Resumindo, né? Um comentário aí de Kardec, que as dores físicas, elas passam, né? Nós estamos aqui, é rápido, mas e a moral, né? Nós carregamos conosco, nós vamos. Então, obviamente, nós temos que trabalhar muito essa questão moral, tá? Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos. Sem dúvida, e frequentemente eles vos protegem como espíritos segundo o seu poder. Tá? Então, é a condição ainda de simpatia, de afinidade e de moral, né?
Para ele poder também auxiliar de alguma maneira aí, ele tem que ter essa condição, tá? Não simplesmente ter uma afeição por você, ou tem, né, aquela amizade de várias vidas, né? Ele depende muito da condição moral de cada criatura, tá bom? Eles são sensíveis à afeição que eles conservamos, muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Então, é isso, né? É justo. Esqueceu, não tem mais um acesso, ele também não vem também de encontro, tá? Anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Na verdade, até falando aqui, até esqueci um pouco do horário, gente. Já que acabou até essa parte já, me perdoem, tá? Vamos encerrar por aqui. No outro domingo, próximo domingo, vamos continuar nesse capítulo aí, já com uma outra parte, que eu acabei de dizer agora. E eu passo a palavra para o nosso irmão Adriano para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer o tema salvação. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar esse tema no capítulo 15. Nós podemos iniciar o estudo entendendo um pouco melhor o que significa o termo salvação. Kardec utiliza em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, onde mostra Jesus nos esclarecendo que haverá um julgamento final de todos os seres humanos, de todas as nações, onde ele separará, como um pastor separa dos bodes as suas ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. As ovelhas da direita serão os benditos e tomarão posse do reino que foi preparado desde o início. Já os bodes da esquerda serão os malditos e irão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, esse trecho nós encontramos em Mateus, capítulo 25. O motivo por que os bodes foram para o fogo eterno e as ovelhas para o reino dos céus, nós veremos mais adiante. Um detalhe importante nessa passagem é que Jesus utilizava uma linguagem figurada, com muitas alegorias, pois naquela época ainda não tínhamos condições de compreender questões puramente espirituais. Por isso, Jesus nos apresentou imagens materiais chocantes e próprias a nos impressionar. Hoje, com o Espiritismo e com o nosso progresso intelectual e moral, já conseguimos melhor compreender este assunto. Então, lembremos da pergunta: o que significa salvação? Salvação significa ter acesso à suprema felicidade, ter paz e sentimento de dever cumprido. Estado esse, né, de compreensão que não conseguiríamos em épocas passadas.
Então vamos frisar, deixar bem claro. Nós estamos falando de salvação. Esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo tem como tema: fora da caridade não há salvação. É o que a gente está estudando. Então, salvação significa ter acesso à suprema felicidade, ter paz e sentimento de dever cumprido. Uma outra pergunta é: onde e quando será realizado esse julgamento? E nesse julgamento, segundo Mateus, no capítulo 25, Jesus estaria dando acesso aos espíritos a essa suprema felicidade, a essa paz, a esse dever cumprido. Ele chamou lá de acesso ao reino dos céus. Então a pergunta que nós poderíamos fazer também é: onde e quando seria realizado esse julgamento? Aprendemos também com a ajuda do Espiritismo é que esse julgamento ele ocorre a todo momento. No retorno à vida espiritual, quando o nosso corpo morre, se esgota o seu fluido vital, o espírito se liberta, então teremos aí um julgamento. E temos desencarnações a todo momento no planeta, no universo. Nós temos também, nas consequências da lei divina de causa e efeito, onde colhemos constantemente os resultados de nossas ações, conforme tenhamos semeado ao longo de nossas vidas imortais, vidas do espírito. Então, a qualquer momento, a lei de causa e efeito está agindo sobre nós de acordo com aquilo que semeamos. E, na primeira situação, no retorno à vida espiritual. Então, salvação, ter acesso a essa felicidade suprema, a essa paz e sentimento de dever cumprido. Essa é a situação das ovelhas, que ficaram à direita de Jesus no julgamento. Aqueles que ficaram à esquerda foram os bodes, os malditos, aqueles que, através da lei de causa e efeito, não cumpriram a lei de Deus. Mas nós podemos lembrar que na época de Jesus, de uma forma forte para impressionar nós, espíritos mais endurecidos, ele colocou como uma situação definitiva. Sofrer, o entendimento para nós ficou como uma situação definitiva. Vamos voltar ao motivo por que os bodes foram para o fogo eterno e as ovelhas para o reino dos céus. Nessa mesma passagem de Mateus, então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Por quê? Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestiste.
Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me foste ver. Então, as ovelhas, ouvindo isso, perguntaram ao Senhor, então, quando fizemos tudo isso? Olha só que interessante, né? Porque Jesus estava dizendo que fizeram a ele. Então as ovelhas perguntaram às pessoas que praticaram a lei de Deus, quando fizemos isso? E ele respondeu, em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. E da mesma forma, ele também disse àqueles que foram separados à esquerda, aos bodes, né? Ele disse: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Olha, interessante aqui que eu falei agora há pouco. O sentimento, a compreensão de que seria um sofrimento eterno. Mas era uma linguagem forte para nos impressionar, uma linguagem figurada. O fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Da mesma forma, tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, careci de teto e não me hospedaste, estive nu e não me vestistes, achei-me doente e não me visitastes, estive preso e não fostes me ver. Então, essas mesmas pessoas, né, malditas, os bodes, também perguntaram, mas onde não fizemos isso? E Jesus responde, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Então, a gente acaba percebendo o título do nosso capítulo, Fora da caridade não há salvação. Salvação nós entendemos felicidade, suprema felicidade da alma, paz de consciência e dever cumprido, sentimento de dever cumprido, por praticar a lei de Deus. Então, o reino dos céus está preparado para estas pessoas, através da lei de causa e efeito, onde e quando, a todo momento, em qualquer lugar, a lei está agindo. Kardec nos coloca nesta passagem que toda a moral de Jesus se resume na humildade e na caridade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, Jesus aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Olha só que interessante. Essas duas virtudes, a humildade e a caridade, as que conduzem à eterna felicidade, à suprema felicidade. Então, se a gente lembrar todo o ensinamento do Cristo, nós vamos estar resumindo aqui de uma forma bem sintética. Bem-aventurados aos pobres de espírito, isso é, aos humildes, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, felicidade suprema. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Então, se nós buscarmos no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver a humildade e a caridade. Ele não cessa de recomendar
E ele mesmo dá o próprio exemplo. O orgulho e o egoísmo, contrário dessas virtudes, eis o que ele não cansa de combater, porque é o que justamente vai fazer ou não vai fazer com que a gente atinja a verdadeira felicidade. Então, ele não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, nós temos o título do capítulo. Fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem, do amor ao semelhante, do amor indistintamente, inclusive aos inimigos, não há salvação. Nós não conseguiremos a felicidade suprema, eterna. E esses, trazendo a passagem final, onde Jesus, narrado por Mateus aqui, mostra então a lei de causa e efeito como consequência. Esses irão para o suplício eterno, os malditos, e os justos para a vida eterna. Ou seja, quem pratica a lei de Deus, a todo momento está conquistando um degrau para a felicidade suprema. E aquele que não faz está patinando, sofrendo, suportando a consequência da lei. E aí ele continua, Jesus, porque se levanta, né, diante da multidão um doutor da lei. Ele falando da caridade, um doutor da lei se levanta e pergunta: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Ele está falando aqui justamente: os justos irão para a vida eterna. O que eu faço então para possuir a vida eterna? Pergunta o doutor da lei. E Jesus responde: o que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei de Deus? E aí o doutor responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhes Jesus então: respondeste muito bem. Faz isso e viverás, terás a vida eterna. Mas aí o doutor da lei, né, porque ele fazia essa pergunta para tentar, né, para jogar uma armadilha para Jesus. Quem é o meu próximo? Né? E ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Aí Jesus, tomando a palavra, narra uma das parábolas que para nós é um curso de conquista da felicidade. Como devemos, e o mecanismo da lei de Deus em relação à conquista da felicidade, que é a parábola do bom samaritano. Então ele começa a narrar um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que, em seguida, um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho,
o viu, cortou, volta e foi embora. O sacerdote era considerado uma pessoa que conhecia a lei de Deus, a lei de Moisés na época. Da mesma forma, um levita, que também passou por aquele lugar, viu a pessoa ali no chão, passou de lado e foi embora. São duas pessoas que conheciam a lei. A pergunta é, não podemos esquecer, né? Quem é o meu próximo que eu preciso amar para poder ter a vida eterna, para ser feliz? Mas aí Jesus, nessa passagem, nos mostra que um samaritano que viajava ali pela redondeza, chegando ao lugar onde estava aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Olha só que interessante, nós estudamos um pouquinho na lição anterior sobre o sentimento de piedade, que é a irmã primeira da caridade. Que nós não vamos conseguir fazer caridade se nós não sentirmos a dor do outro, se não nos colocarmos no lugar do outro. E esse sentimento é a piedade, é a compaixão. Então, o samaritano, diferentemente do sacerdote e do levita, ele passou, viu a situação da pessoa e foi tocado no coração de compaixão. Ele se colocou no lugar. Ele sentiu a dor dele. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-os no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários da bolsa e deu para o dono da hospedaria, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Olha que interessante. A pessoa teve que mudar a rotina dela, daquilo que ela havia planejado, às vezes, para o dia, porque ela foi tocada no coração por um sentimento e que a fez sentir a dor do outro. Mudou toda a logística do seu dia para poder aliviar o sofrimento daquele que estava necessitado. Então aí Jesus faz uma pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aí o doutor da lei, respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele, para com a pessoa que foi roubada e ficou ali jogada na estrada quase morto. E aí Jesus respondeu: então vai e faze o mesmo. Lembremos do capítulo, título do capítulo, título da nossa lição: fora da caridade não há salvação. Então, nós temos ainda alguns minutinhos só para frisar, para a gente conseguir internalizar que a salvação que Jesus fala, a salvação não é um lugar físico circunscrito e que vai ocorrer num determinado momento em algum local. Não. É a situação interna de cada um de nós, onde quer que estejamos, consequência da lei de causa e efeito, ou seja, aquele que cumpre a lei de Deus viverá sempre feliz, em paz e com o sentimento de dever cumprido. E essa é uma consequência que ele está dizendo. A caridade é o caminho absoluto para se chegar a essa situação. Então lembremos
do significado da palavra caridade segundo o entendimento de Jesus, que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. As 3 letrinhas BIP, para ajudar a gente a internalizar o significado da palavra caridade conforme Jesus praticou e ensinava. Então, a primeira letra B, que significa benevolência. Praticar o bem para com todos, indistintamente. Praticar o bem é praticar a lei de Deus. A todos os filhos de Deus, inclusive a nós mesmos. Então, B, benevolência. I, indulgência, que é tolerância, a gente aceitar os outros como eles são, aceitar as pessoas como elas são, com os seus defeitos, assim como eles também precisam me aceitar. Então, indulgência, nos tolerarmos uns aos outros. E P, BIP, BIP, P, perdão das ofensas. Perdoar a todos aqueles que nos ofendem, que nos fazem mal. Porque todos somos imperfeitos ainda. Então, fora da caridade não há salvação. Então, se eu não conviver com as pessoas que eu preciso conviver em sociedade, que é uma outra lei de Deus, que vai nos exercitando, nos burilando. Então, praticar o bem. Nos suportando e perdoando os nossos erros. E a parábola do bom samaritano vem fechar para a gente o conceito de fora da caridade não há salvação. Não importa qual a religião que a gente tenha. Não importa a cor da minha pele. Não importa se eu tenho dinheiro ou não. Não importa se eu sou do sexo masculino ou feminino. Não importa se eu sou idoso, adulto, criança. Não importa nenhuma condição exterior que nos separe. O que importa é o que eu faço.